Claro que deveria, Paulo, o alto comando do Exército, o comandante do Exército, saem totalmente desmoralizados desse episódio. Então, as baixas patentes, sargentos, capitães, tenentes estão totalmente liberados para subir em qualquer palanque eleitoral neste ano e, quiçá, no ano que vem, que é ano de eleição. Essa desculpa, a defesa do Pazuello de que aquilo não se tratava de um ato político, né? Só para relembrar o episódio, ele subiu num carro de som no domingo retrasado, num ato de apoio ao presidente Bolsonaro, uma motociata, né? Uma comitiva de motocicletas no Rio de Janeiro, fez um discurso rápido, cumprimentou os simpatizantes, os apoiadores que lá se encontravam, mas é lógico que isso tem que ser caracterizado como um ato político, porque era um ato de apoio ao presidente da República. Está muito claro no regulamento do Exército e das Forças Armadas, no regulamento disciplinar, que é proibida, é vedada a participação de militares da ativa, que é o caso do Pazuello, é um general 3 estrelas da ativa, a participação de eventos, de atos políticos. E foi exatamente isso que Pazuello fez. O comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira, estava numa situação muito sensível, muito difícil, porque o presidente Bolsonaro expressou a ele claramente que não queria que Pazuello fosse punido. Mas a expectativa, aliás, essa decisão veio como uma surpresa, porque a expectativa no alto comando, que foi até verbalizada publicamente algumas vezes pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, é que houvesse pelo menos uma punição branda, a mais branda possível a Pazuello, que é uma advertência, uma mera advertência verbal ou escrita, que aquilo ficasse registrado no Exército, e principalmente para que servisse de exemplo para as baixas patentes, porque as Forças Armadas, elas são justamente calcadas, fundamentadas em dois princípios, da disciplina e da hierarquia. Se as baixas patentes chegarem à conclusão que eles podem fazer qualquer ato de transgressão disciplinar e não serão punidos pelo alto comando do Exército, então estará instalada a balbúrdia, a anarquia e a insubordinação. E esse é o verdadeiro risco. O Edson Pujol, que é o ex-comandante do Exército, disse no ano passado que a política tem que ficar fora dos quartéis. E por isso caiu em desgraça no governo Bolsonaro. O resto dessa história a gente já sabe. O então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que fazia questão de deixar clara essa distinção das Forças Armadas como instituição de Estado e não de governo, foi demitido pelo presidente Bolsonaro. Os 3 comandantes das Forças Armadas saíram junto com ele em protesto. Foi nomeado o Paulo Sérgio Nogueira e agora esse episódio lamentável que deixa aberta, abriu a porteira para passar a boiada. Essa insubordinação, esse tipo de comportamento das Forças Armadas como instituição de governo e não de Estado foi inaugurado com aquele tweet do então comandante do Exército, general Vilas Boas, por ocasião do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, em que ele disse que as Forças Armadas estavam ao lado do povo, contra a impunidade, estavam atentas à sua missão constitucional. Ele deveria ter sido demitido, ou o ministro da Defesa, naquela época, ainda no governo Temer. O resto da história a gente já sabe. Eleição do presidente Bolsonaro, a militarização do governo, a referência ao meu exército, quando sabemos que as Forças Armadas e o exército não são de um presidente, mas sim do povo e devem obediência à Constituição. Mas, infelizmente, desta feita, as Forças Armadas se comportam como instituição de governo e não de Estado. Cederam à pressão e saem muito mal na foto.